Embora a gente ainda observe patamares interessantes de preços de soja e milho aqui no Brasil, o produtor brasileiro já está de olho e fazendo as suas estratégias para a safra 2021-22. E a gente já sabe que os custos de produção deverão ser inevitavelmente mais altos para os principais estados produtores do Brasil, e a gente tem, portanto, a missão aqui no Notícias Agrícolas de visitar esses principais estados produtores de grãos para entender quais são essas perspectivas para estes maiores custos na próxima temporada. Dessa vez, a gente vai direto para o estado de Goiás, onde a gente conversa com o Leonardo Machado, que é analista técnico do IFAG, para a gente, portanto, entender quais são as expectativas por lá. Leonardo, boa tarde. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Boa tarde a todos. De fato, né, Leonardo? Embora a gente tenha aí um momento de preços bastante interessantes, a gente ainda tem no radar esses custos mais altos que são esperados para a safra 21-22 e para o Goiás não é diferente, né? Não é diferente. Nós aqui no IFAG realizamos mensalmente o acompanhamento da estimativa de custo de produção no estado. Logo, que é uma média, não representa individualmente cada produtor, mas de acordo com o que a gente vem captando, o ano de 2021 ele já começou sim com elevação dos custos de produção, representando um aumento aí do custo de cada um dos insumos que compõem a atividade produtiva do produtor. Se a gente considerar somente o custo operacional efetivo, né, que é realmente os dispêndios do agricultor, a soja está ficando em mais de R$ 4.000 o hectare. Isso representa um aumento de 23% em relação à estimativa de custo de produção de maio do ano passado. Então, mesmo, como você bem colocou, mesmo com o aumento no preço do grão, consequentemente, a gente vai ter, sim, um aumento aí no custo de produção dessa cultura. Leonardo, quando a gente olha para os principais insumos, qual deles chama mais atenção quando a gente observa e analisa estes aumentos? Inevitavelmente, é o fertilizante, né? O fertilizante, no caso da soja, ele compõe aqui, na nossa estimativa, 38% de todo o custo de produção do agricultor. E esse fertilizante, se comparar o gasto que o produtor vai ter nesse ano com o gasto que ele teve no ano passado, é um aumento de 83% só em fertilizantes. Você tem um aumento do preço desse insumo em dólar no mercado internacional e você tem também uma elevação cambial. Consequentemente, esses dois fatores juntos proporcionam esse aumento aí no custo do fertilizante para o nosso agricultor. Não só o fertilizante, né? A gente vê também defensivos tendo uma elevação em torno de 42% o aumento nos defensivos, seguido por sementes, algo que a gente fala pouco, mas ele também acaba impactando, que é a operação com máquinas, né? Todo esse aumento no preço dos combustíveis afeta diretamente essas operações. Então, todos esses itens aí acabam fazendo com que o preço do custo de produção do nosso agricultor seja mais elevado essa safra. Esse levantamento do IFAG, Leonardo, ele já tem um valor que a gente conseguiria trazer de média de produção tanto de soja quanto de milho por hectare para o produtor goiano? Então, a estimativa que trabalhamos aqui é em torno de 60 sacas, né? Que é Sim. uma média normal, digamos assim. Lógico que temos produtores que podem muito mais do que isso, mas a média nossa é em torno de 60. Se a gente considerar 60 sacas, o custo de cada saca fica em torno de 67, R$ 68 só de dispêndio, né? Sim. Só de custo operacional efetivo, só o que ele tem que gastar para produzir. Mas apesar disso, a gente também tem bons preços de comercialização projetados aí para a safra 21-22, que vão certamente garantir boa rentabilidade, tanto quando a gente fala de soja quanto de milho. Com toda certeza. A gente sempre está falando pela ótica do custo de produção, mas os preços, eles com certeza, eles acabam sendo favoráveis, né? Muitas vezes para essa relação de troca que o produtor faz na hora de comercializar antecipadamente a sua produção. Então, ainda ele segue um ponto favorável. Logo, lógico que o percentual de comercialização é muito abaixo do que foi o ano passado. O ano passado a gente teve um boom, né, de comercialização antecipada. Esse ano, acreditamos que aqui no estado, em torno de 30% da produção, ela pode ter sido já comercializada, um valor, como falei, bem abaixo do ano passado, esse percentual no ano passado se aproximava dos 40%, então acreditamos que, mas isso continua sendo maior do que os últimos anos, tá? Tá. É importante colocar esse tipo de coisa.
Leonardo, apesar desses custos mais elevados, o produtor de Goiás está pensando em ampliar a sua área ou talvez plantar um pouco mais de milho na safra de verão em detrimento da soja diante do atual momento desse mercado, ou talvez ampliar a sua área de soja justamente em função dessas boas oportunidades que o mercado tem dado? Quais são as perspectivas de área de plantio para essa safra de verão 2021-22? Então, aqui no estado de Goiás é sempre uma crescente o aumento de área, visto que tem muitas áreas de pastagem de outras culturas que ela acaba dando espaço para a soja nesse momento devido à rentabilidade e, consequentemente, a gente espera, sim, um aumento na produção de soja. E o produtor aqui, ele tem sempre esse cultivo, né? Soja, primeira safra e milho safrinha. É difícil a gente ter uma perspectiva de crescimento de milho primeira safra, né? O milho verão, porque o produtor sempre gosta de fazer essas duas safras uma atrás da outra. Então, a perspectiva nossa é de crescimento na área de soja. A gente pode ter, sim, um crescimento de milho verão, mas o binômio crescimento de área de soja e crescimento de milho safrinha é o normal e é o que deve se repetir aí no próximo safra. Leonardo, você falou sobre essa questão da comercialização antecipada. Você sente o produtor um pouco mais cauteloso esse ano, um pouco mais na defensiva em função do que aconteceu ano passado? Muitos produtores, não só no Goiás, mas em outros estados, fecharam a soja com valores um pouco mais baixos do que depois os que foram sendo registrados em função de uma série de fatores, altas em Chicago, um choque de oferta, a demanda crescendo muito, enfim, uma série de fatores ali que se alinharam e resultaram, portanto, em preços mais elevados né, isso deixou o produtor um pouco mais na defensiva para fazer uma comercialização antecipada muito volumosa, se a gente comparar com o ano passado, que teve um ano muito intenso de vendas antecipadas? Com toda certeza. O ano passado foi um ano totalmente atípico, né? Todos os fatores, a elevação no preço dos grãos, a disparada do câmbio, a gente tem que sempre lembrar, né? A soja saiu aí do valor de 70, 75 reais a saca, para disparando aí para um valor de 150 em menos de 6 meses. O produtor, nesse período do ano passado, vendo tudo aquilo, resolveu logo fixar seus preços de forma bastante rápida. Algo que não se repete esse ano. Esse ano, com certeza, o produtor está mais cauteloso, analisando mais seu custo de produção, analisando mais as possibilidades do mercado, para ir travando e fechando de forma mais pulverizada, né? Fecha um pouquinho agora, espera mais um pouco, fecha lá na frente, respeitando aqueles 30%, 35%, que é sempre o recomendado nas comercializações antecipadas. Então, a gente percebe o produtor tomando, sim, esse cuidado, sendo mais cauteloso nesse momento onde que é necessário, sim, obter crédito para poder custear suas lavouras, né? Então, o produtor tem feito isso de forma mais, digamos assim, ponderada, trabalhando mais, pesquisando mais e comparando mais, que é o mais importante. Do mesmo modo, ele já avançou com a compra dos seus insumos? As compras estão adiantadas para essa nova safra, para essa safra 21-22, tanto para soja quanto para milho, Leonardo? Com certeza. A gente percebe aqui no estado, né, uma média próxima dos 30% da próxima safra que já busca já ser comercializada aqui no estado. No ano passado, né, esse percentual era muito maior. Nesse período agora, o produtor já tinha fechado grande parte. Então, o que a gente percebe é que o produtor tem antecipado suas compras, porém, maior do que nos últimos anos, mas uma velocidade reduzida do que foi no ano passado. Leonardo, se a gente puder dar uma orientação para o produtor de Goiás, que nesse momento está tomando suas decisões aí para a nova safra, qual seria a orientação mais importante? A gente tem um câmbio nesse momento que voltou a se mostrar bastante volátil, voltamos a nos aproximar dos R$ 5,20, hoje já estamos ali na casa de R$ 5,28, né? Voltamos a superar o patamar dos 5,20. Chicago, extremamente volátil, natural do mercado climático norte-americano. Aqui que o produtor tem que estar atento neste momento, quando ele está terminando de traçar suas estratégias para a safra 21-22. Primeiro ponto, custo de produção. Ter o seu custo de produção na ponta do lápis. Saber o que vai ser gasto, saber o que vai ser investido. E, com base nesse custo de produção, tomar suas melhores decisões em relação à sua comercialização. Pesquisar muito, a gente sabe que as variações hoje de alguns produtos, ela tem sido compensatória para o produtor,
e nunca colocar todos os ovos numa única cesta, né? A gente sempre fala, nunca ir com toda a sede ao pote. Vai pulverizando sua comercialização, fecha um pouco agora, deixa um pouco para fechar no momento da colheita. Se tiver capacidade de armazenamento, armazena um pouco para ir comercializando no decorrer do ano. A comercialização ela tem que ser uma estratégia, ela tem que ser algo pensado, planejado, para depois ser executado. E é isso que nós, Agripag, sempre buscamos levar para o produtor. Planeje sua comercialização, pulverize sua comercialização. Alcançar o olho da mosca, que a gente fala, né, que é o maior preço, dificilmente a gente vai conseguir. O ideal é a gente ir fechando aos poucos para a gente poder fazer uma boa média e, no final, a gente não ter arrependimentos, né, é muito ruim para todo mundo. Sem dúvida. Leonardo, te agradeço muito pela companhia conosco no Notícias Agrícolas nesta quarta-feira. Sempre bom a gente trazer essas informações pontuais. Já estou adiantando aqui que depois a gente vai fazer um grande levantamento ali, todos os principais estados num conteúdo só, com essas informações que a gente tem coletado também com os nossos colegas em outros estados. Então, informações muito valiosas para os produtores goianos e brasileiros, né, de uma forma geral. Essas orientações valem para qualquer produtor de qualquer cultura, inclusive. Então, muito obrigada pelas informações e pelas orientações conosco por aqui. Você sabe, é sempre bem-vindo, é de casa, está sempre conosco e a gente já te espera para a próxima. Muito obrigado. E da mesma forma, o IFAG está aqui para disponibilizar informação. Informação é o nosso produto e chegar ao produtor, chegar a todos vocês no mercado, que é o mais importante para nós. É isso mesmo. Obrigada, Leonardo. Um abraço, boa quarta-feira para você. Até mais. Conosco, portanto, Leonardo Machado, analista técnico do IFAG. O IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, nos trazendo essas perspectivas de aumento nos custos de produção na ordem de 23% para a soja, 51% para o milho verão, o que puxa mais o custo de produção no estado goiano, não diferente dos outros estados, são os fertilizantes. Os fertilizantes que estão em preços elevadíssimos, alguns nas suas máximas históricas, também diante do seu quadro pessoal de oferta e demanda, né? Do seu quadro particular de oferta e demanda. Então, a gente tem aí uma série de preocupações com algumas matérias-primas, nós temos fretes de contêineres subindo fortemente, nós temos os fretes marítimos subindo fortemente e fora as matérias-primas para a produção de fertilizantes também altas, como é a questão da ureia, por exemplo, que foi um ponto aqui que o Leonardo destacou. Lembrando, a ureia é derivado de petróleo, o petróleo vem registrando aí máximas em múltiplos anos nos mercados internacionais e isso reflete, obviamente, nos seus subprodutos. Então, a gente está acompanhando muito de perto essa questão dos custos de produção, porque eles serão invariavelmente mais altos para a temporada 2021-22. De outro lado, a gente tem também, não diferente de outros estados, o Goiás registrando ainda boas margens de rentabilidade para quem está comercializando a safra 2021-22, para quem já comprou seus insumos, para quem está travando vendas futuras, obviamente que num volume menor do que se observou no ano passado, mas ainda assim a comercialização antecipada está se desenvolvendo e justamente diante dessas margens positivas e saudáveis de vendas, tanto para soja quanto para milho. E a gente vai te trazendo tudo atualizado em primeira mão por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação na sequência. Continue conosco.